seja bem-vindo ao canal Minutos de Biologia e hoje na aula 1 nós vamos falar de ecologia, cadeia alimentar. Olha lá, ela representada aqui em cima. Então, a cadeia alimentar começa sempre a partir de um produtor, que nesse caso nós estamos aqui vendo representado pelo vegetal. Ele tem a habilidade de fazer a conversão da energia luminosa em energia química. Lembrar que tem alguns seres vivos que têm a capacidade de conversão de energia de reações químicas à parte em moléculas orgânicas também. Fazem quimiossíntese. Nesse caso, nós temos a fotossíntese sendo ilustrada aqui. Vamos criar um valor hipotético aqui. Vamos supor que o vegetal faça a fotossíntese e produza 1000 calorias. Essas 1000 calorias é para ele, não é pensando na lagarta que está aí do lado. Então ele vai utilizar 90% disso. Quando ele for ingerido aqui no caso pela lagarta, ela vai estar herdando só 10% dessa energia. Como assim? 90% da energia é utilizado pelo vegetal na respiração. Quando o consumidor primário, ou segundo nível trófico, fizer a ingesta ali daquele alimento, no caso ali, fizer a ingesta do vegetal, que é o primeiro nível trófico, ou produtor, então nesse caso, esse ser vegetariano aqui, ó, ele vai ser responsável pela absorção somente de 10%, porque 90% foi utilizado pelo vegetal na respiração. A lagarta, a mesma coisa, ela usa essas 100 calorias, né, porque passou aí apenas 10%, ela usa essa energia na respiração, parte eliminada na excreção. Então, quando uma ave como essa abocanha a lagarta, não vai estar herdando essas calorias todas, ela vai estar herdando somente 10%. O que você está percebendo? Que a energia está diminuindo ao longo da cadeia. Justamente porque em cada nível há um gasto de 90% e somente 10% é que está passando. Quando isso chegar aqui nesse animal de topo de cadeia, a ideia é a mesma. Por isso que as cadeias alimentares elas não podem ser tão longas, porque a tendência é a energia ir diminuindo ao longo da cadeia. Repara, a necessidade que esse animal tem de ser um grande predador, capacidade de voar, gasto de metabolismo, precisa consumir muito alimento para poder garantir essa perda de energia que teve ao longo do processo. É por isso que as cadeias não podem ser tão longas assim. É interessante que a cadeia seja mais curta, por quê? Vamos pensar no tubarão-baleia. Qual é a vantagem que o tubarão-baleia tem em relação aos outros tubarões que são carnívoros? O tubarão-baleia, ele se alimenta do plâncton, aquela região na parte superficial da água, ele abocanha aquela região ali e se alimenta de algas, que é o fitoplâncton, e o zooplâncton, pequenos crustáceos. Então, o que ele está fazendo? Diferentemente desse animal, que está lá no final da cadeia, o tubarão-baleia está se aproximando aqui, ó, dos produtores. Então, a tendência é ter mais energia. E o que os tubarões carnívoros fazem? É bem parecido com o que nós observamos em relação a esse animal. Ele é obrigado a ficar mais no topo da cadeia e aí ele tem a necessidade de consumir mais alimento justamente para compensar essa perda de energia que aconteceu ao longo da cadeia, certo? Então, por isso que as cadeias não são interessantes de serem tão longas assim. Outro problema que tem a cadeia. Então, a energia, ela flui numa única direção? Se a energia ela flui numa única direção, vamos inventar, por exemplo, uma praga aparecendo um vírus aqui, eliminando esse animal aqui, ó, essa ave. O que pode acontecer? Esse animal, no primeiro momento, obviamente, vai ser prejudicado, porque se está diminuindo a população dessas aves menores, então esse animal de topo de cadeia, ele tende a sofrer com a perda de alimento. Então a população desse animal aqui tende a diminuir, justamente porque esse começou a desaparecer por causa de uma praga. No primeiro momento você pode pensar, a lagarta vai gostar disso? Sim, a população aumenta, mas ela vai começar a consumir quem? Muito vegetal, e se o vegetal diminui, a população todinha está comprometida. Então você está percebendo que a cadeia, a energia flui de forma unidirecional, ela é instável justamente porque se um ser vivo desaparece, fica tudo desorganizado na cadeia alimentar. Então por isso, gente, que a energia ela precisa fazer o seu ciclo. Aí entra esse ser vivo maravilhoso, olha lá, o decompositor, bactérias e fungos. Perceba que quando nós falamos de vegetal, as setas sempre saem do vegetal. Olha para você ver, seta sempre saindo, no sentido de que a energia é produzida e é transferida ao longo da cadeia. Só que tem uma seta que está só chegando. A seta aqui, ó, os decompositores só chegam, que significa que o vegetal, mesmo não sendo comido, ele pode morrer. E em algum momento ele vai ser decomposto pelas bactérias e pelos fungos. Em qualquer momento, por exemplo, essa águia aqui, ó, ela pode passar por um processo de morte e é natural. E aí o que acontece? Sofrer a ação das bactérias e dos fungos e esse nutriente volta a circular no meio
dos outros seres vivos. No caso aqui, nós podemos pensar nessa setinha aqui, ó, que é a setinha do CO2. Esse CO2 pode estar sendo liberado, utilizado novamente pelo vegetal para produzir glicose e a energia vai circular novamente ao longo da cadeia. Olha a importância disso, não é verdade? Então nós temos uma cadeia alimentar aí representada também com a presença dos decompositores, que faz com que ela fique um pouco mais completa. Bom, mas tem um detalhe. E se porventura essa vegetação estiver sofrendo ataque de alguma praga? Aí você vem e usa agrotóxico. O agrotóxico começa a acumular ao longo da cadeia. Vai estar muito presente e concentrado no animal do topo da cadeia. Uai, mas espera aí, se o agrotóxico está aqui na planta, nesse caso, não deveria estar mais concentrado, era aqui justamente na lagarta? Mas não, ele vai estar concentrado em maior quantidade, é lá no animal de topo de cadeia. Por quê? Vamos lembrar? O que está acontecendo quando o produtor está aqui fazendo fotossíntese e o que acontece de um nível para o outro? O alimento diminui a sua energia. Se essa energia é diminuída, o que essa lagarta vai precisar fazer para compensar essa perda de energia? Ela vai comer mais. Então, se comer uma folha, come duas, come três. Mas aí tinha mais veneno lá. O veneno começa a ficar acumulado aqui. O que vai ser necessário fazer no caso dessa ave? Ela vai comer mais lagarta. Não vai ficar saciada somente com uma ou duas lagartas. Ela vai comer um pouco mais. Mas se comer um pouco mais de lagarto, o que vai ficar mais acumulado aí? Mais toxina, no caso aqui, o agrotóxico. Então, nesse caso, é o problema que acontece com esse ser vivo aqui, ó. Nessa tentativa de comer mais para compensar essa perda de energia, a toxina ela vai se acumulando aqui, ó, ao longo da cadeia alimentar e ficando mais concentrado no animal de topo de cadeia. Isso é muito famoso em vestibular. Isso acontece, infelizmente, muito no dia a dia. Isso é chamado de magnificação trófica ou bioacumulação. Olha lá, magnificação trófica, se liga, hein? Ou bioacumulação, beleza? Então, revisando aqui rapidinho, nós temos o produtor, que é o primeiro nível trófico. Nós temos aqui o primeiro a consumir, consumidor primário, que é o segundo nível trófico, ou seja, o segundo nível que tem alimento. Nós temos aqui o consumidor secundário, ou terceiro nível trófico, o terceiro nível que tem alimento, e, consequentemente, nós temos o consumidor terciário, o quarto nível trófico. Beleza? A energia vai diminuindo e lembrar também que ela é instável e é unidirecional. Pessoal, fica aqui a nossa dica sobre cadeia alimentar. Agora ficou uma dúvida aqui, pessoal. Qual a diferença entre cadeia e teia alimentar? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!